Nesse vídeo eu vou abordar como trabalhar com fóruns em uma disciplina no Moodle. Primeira coisa que eu vou fazer, vou abrir aqui o menu vertical e vou acessar a minha disciplina de interesse que está sob a minha responsabilidade. Clico aqui em mídias, acesso a disciplina. Segunda coisa, eu venho aqui e ativo a edição. Eu quero acrescentar um novo tópico porque, embora esse tópico aqui não esteja sendo exibido para os estudantes, eu quero acrescentar um terceiro tópico e vou clicar aqui em adicionar tópicos. Aí ele me pede para selecionar a quantidade, eu clico em um apenas, adicionar tópico. Adicionou um novo tópico aqui e vou colocar aqui um título de redes sociais. E agora eu vou clicar aqui em adicionar uma atividade ou recurso e vou adicionar um texto que será a base da discussão do fórum que eu vou inserir. Clico em adicionar, vou escrever aqui texto para discussão no fórum. Não vou colocar nada de descrição aqui. E aqui eu vou clicar para abrir o texto e vou clicar em enviar um arquivo. Aqui eu vou procurar o arquivo. Nessa pasta aqui eu vou clicar no arquivo e vou clicar em abrir. E vou enviar esse arquivo. O arquivo foi enviado, eu vou controlar a aparência dele aqui para embedado e vou salvar e mostrar. O arquivo foi salvo e já consta aqui então redes sociais, poder e ensino da Ana Paula Melo Silvestre da UNB. Volto aqui então para o meu tópico, que são redes sociais, e agora eu vou aqui adicionar uma atividade ou recurso. E aqui na atividade ou recurso eu vou colocar aqui um fórum. Clico em adicionar e aqui vou colocar o seguinte: fórum de discussão. E aqui é preciso colocar uma descrição precisa para os estudantes. Eu vou até abrir aqui a caixa, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo abrir essa caixa de texto para um pouco maior. Vou abrir mais um pouco aqui novamente e vou aqui colar uma descrição. Esse texto tem que ser preciso, então eu vou colar um texto que eu pré-formatei aqui. Então é o seguinte, ó, aqui dizendo, ó, o tema dessa semana de estudos é redes sociais. O texto de redes sociais, poder e ensino da Ana Paula Melo Silvestre da UNB apresenta uma discussão de cunho político e informativo sobre o tema redes sociais e educação. A tarefa nessa semana será trazer o debate para uma dimensão mais específica da educação matemática, porque é para a licenciatura em matemática essa disciplina. Para isso, deve realizar as partes 1 e 2 descritas abaixo. Aqui está a parte 1. E a parte 1, o que ele tem que fazer? Ele vai fazer uma pesquisa do tema proposto no texto e ele deve então depois produzir uma reflexão e ele deve procurar um texto, né, associado a isso e produzir uma reflexão, e o prazo para ele está aqui, ó, prazo até 24 de março de 2020. E depois de fazer isso, ele tem que fazer o quê? Ele tem que interagir com 2 colegas de curso a partir das postagens que os colegas realizaram. Fazendo o quê? Perguntas, problematizando o que ele escreveu, ampliando com outras ideias ou outros complementos, ou sugerindo complementos ou outras coisas. E aqui também tem o prazo. Bom, então quer dizer que esse fórum é assim: o aluno faz uma pesquisa de um texto relacionado à leitura que ele fez daquele texto que eu coloquei na disciplina e ele vai pesquisar esse texto e vai produzir uma reflexão a partir do texto que ele encontrou associado a esse. Ou você poderia mesmo pedir somente a partir desse texto aqui. E aí depois ele vai nas postagens que os seus colegas de curso fizeram para contribuir com aquilo. Ou seja, qual que é a ideia aqui nessa parte 2? É que ele, além de fazer a postagem, que ele converse com os colegas de curso a partir das postagens que eles fizeram. Bom, feito isso, eu vou escolher o tipo de fórum. O fórum aqui é geral, porque cada um vai inserir uma pergunta e poderá responder a pergunta do colega. O fórum pergunta e resposta é um tipo de fórum que o professor faz uma pergunta, aí o aluno responde, e só pode ver as respostas dos colegas após ele ter respondido a pergunta que o professor fez. Então isso aqui é um tipo interessante também, mas eu vou deixar aqui no fórum geral. E aqui, em conclusões da atividade do curso, você pode estabelecer alguns parâmetros para que o estudante conclua a atividade. Você pode colocar o seguinte aqui, ó, para habilitar e colocar o prazo final, que no meu caso aqui eu vou escolher a data que já, conforme eu falei lá, é 27, né? Então 27 de março de 2020. O estudante deve visualizar essa atividade para concluí-la. O estudante deve receber uma nota, então não vou colocar isso aqui. O estudante precisa abrir ou responder um tópico, então ele tem que abrir um tópico novo. O usuário deve criar uma discussão, o usuário deve enviar réplicas, ou seja, aqui é quando ele precisa colocar resposta na pergunta dele. Então, eu vou colocar aqui o seguinte, ó, mostrar a atividade concluída quando as condições foram satisfeitas. Quais condições? Essas que estão aqui. Aí elas estão habilitadas, ó, eu posso marcar e desmarcar, tá vendo? Somente quando eu vir aqui e
habilitar, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Aí o usuário deve enviar réplicas, sim, deve responder. Vou colocar aqui 2. O usuário deve criar discussões, sim, deve criar uma discussão. E aqui o estudante precisa abrir ou responder um tópico de discussão? Sim, ele precisa 2. Feito isso, ele só terá concluído quando ele realizar essas partes. E aqui eu clico em salvar e mostrar. Aí o tópico apresenta o texto e aqui aparece o ícone para o estudante acrescentar um tópico de discussão. Então ele vai ler o texto de orientações aqui e ele vai acrescentar um tópico de discussão e aí ele vai conseguir participar da atividade. Se eu voltar lá para mídias, que é a disciplina, ou redes sociais, que é o tópico, veja como aparece. Agora eu vou desativar a edição aqui no recurso da administração e olha, aqui aparece então texto para discussão e fórum de discussão. Mas note, isso aqui já está sendo exibido para o estudante. Eu vou clicar em ativar a edição e vou deixar por enquanto oculto até o momento que eu for liberar. Como você pode ver, o tópico ficou oculto para os estudantes. Eu vou até a parte superior, vou desativar a edição, e então aqui só é visualizado pelo professor. Então para fazer o fórum, você tem um texto base para discussão e você tem aqui o fórum onde os estudantes vão clicar e vão responder as suas perguntas. Essa é uma forma da utilização de fóruns em disciplinas no Moodle.